Olá, aqui quem fala é a Renata, da Digital FI, e eu vou demonstrar, eu falo a forma de colocar dados no sistema, né, lançar dados no sistema, através da importação de dados. Existem duas formas, é um lançamento manual, através da digitação, né, das informações, né, ou através da importação de dados. Isso é através de um arquivo texto delimitado por ponto e vírgula, ou vários arquivos, né, e vou fazer um exemplo agora, de pagamentos creditados, e créditos a beneficiário pessoa física, porque ele pode ter, mais de um arquivo, né. Então, quando a pessoa ou a empresa, né, recebe aí um layout, a gente envia um layout de de importação dos dados, né. Esse aqui, é um da UR 4010, que é um pessoa física. Então ela tem a primeira coluna aqui que fala qual que é o arquivo, qual que é a tabela, o registro pai, o campo, né, o tipo, o tamanho, a descrição. Então, você olhar aqui vai ter o primeiro arquivo que seria o principal, né, que são essas informações. Então, esses campos desse arquivo é um arquivo texto, então seria um arquivo aqui, que tem um exemplo, um arquivo texto, que ele é delimitado por ponto e vírgula, e eu posso seguir essa sequência que está aqui no layout ou não. Então, por exemplo, tem código do estabelecimento. Esse código do estabelecimento é o que você cadastra no sistema, a empresa, né? Você vai ter lá, por exemplo, tem o 001, né? Então, eu tenho uma empresa aqui, 001, eu vou colocar, que eu cadastrei ela aqui como 001. Aí tem o número do recibo a ser retificado, que não tem, eu ponho aqui, mas se tivesse essa informação, viria. O período de apuração, e sigo colocando nessa sequência. Aqui no arquivo. A sequência pode ser alterada, a única coisa é que na configuração aqui, a hora que você recebe esse banco de dados vai estar vazio, você tem que selecionar a tabela que você vai fazer a importação aqui, você vai ver que existe uma coluna chamada tab ordem, tem aqui a descrição que é a mesma que está no layout. Então, por exemplo, o código de estabelecimento ele é o primeiro aqui, então aqui eu ponho 1. Aqui, período de apuração é o terceiro, então eu vou configurar aqui para o terceiro, né. Isso aqui o usuário vai, na verdade, só fazer a opção de checar o layout e importação. A configuração é feita uma única vez. Então, é desenvolvido o arquivo, configurado aqui, e depois é só importar. Então, é interessante também para o usuário entender que, apesar do processo dele ser simples, como funciona isso daqui, até se tiver algum erro, alguma coisa assim. Eu tenho um arquivo aqui de exemplo de um caso, que eu vou fazer a importação aqui, que é esse daqui. Deixei um aqui, que é um caso de um erro que está duplicado, ou se tivesse algum outro problema, o programa também vai avisar, vai importar só aqueles que não estão com erro. Então, se um arquivo tem 3 registros e um está com erro, ele vai importar 2 e esse único não vai ser importado. O importante aqui também é falar desses campos aqui que são data, você tem que escolher qual um formato de data que são entre esses 3 formatos que são válidos, senão você não configurar aqui nessa tab formato de data aqui, qual que é o formato que você usa. No caso do exemplo que eu estou utilizando aqui, esse formato é ano, mês e dia, como vocês podem ver aqui no arquivo, ó, ano, mês e dia, então você tem que configurar aqui. E colocar os campos e a ordem que você colocou no layout, né. Então, assim, esse daqui seria um arquivo. No caso do pagamento pessoa física, ele pode ter, por exemplo, algum caso de, vamos supor, uma dedução. Então aqui, dedução. Isso aqui seria um novo arquivo. Então você vai ver que aqui eu tenho um novo arquivo aqui, ó, que é dedução. Então eu vou importar posteriormente uma dedução. Então assim, cada arquivo aqui, número de arquivo, corresponde a um arquivo. E o que está em roxo aqui, nesse layout aqui, são os campos que são chave. Então, como que eu sei que isso aqui é uma dedução daquele primeiro lançamento que eu vou fazer a importação, né? Então, eu vou saber que eu tenho que repetir o mesmo código de estabelecimento, mesmo período de apuração, mesmo CPF, mesma natureza do rendimento e a mesma data de pagamento. Então, vou fazer uma importação agora aqui, ó, eu dou layout OK, o meu já está configurado, tá aqui, né? Aqui, por exemplo, ó, tem o CPF, tá? Olhar aqui, ó, nesse aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Você vai ver que o CPF aqui, ó, tá no campo 8, então veio aqui na ordem.
Ele mostrou aqui. Isso aqui não importou ainda, só para você ver como que tá o layout, você pode ir fazendo isso aqui, testando se essa configuração tá certa. Após ter dado, checar layout, que é visualizar os dados como que eles vão ser importados, é só clicar no botão importar. Então a sequência seleciona a tabela, o arquivo texto que você precisa de fazer a importação, checar layout e importar. Após configurado isso daqui. Então você pode ver que ele importou 2, um ele deu erro, que no caso aqui é duplicado, que eu deixei propositalmente para mostrar que ele não vai duplicar, né, ou data errada, ou tabela de código inválida, e assim por diante. Aí você vai ver que aqui, ó, o lançamento, deixa eu tirar aqui, que eu importei o do mês 5. Ele foi, tá aqui no mês 5, foi importado, que é aqueles 2 casos que estão lá. Então é um que tá aqui, ó, esse daqui foi feito um lançamento. Ele, por enquanto, ele não tem aqui nenhuma dedução, né? E agora eu vou fazer a importação disso daqui de uma dedução. Vou selecionar aqui a tabela de deduções do rendimento tributável, né? Que é uma outra tabela, volta aqui, que eu vou desenvolver o layout caso ocorrer essa situação. Tem várias situações aqui de vários tipo de arquivo, né? Que aí você tem que ver qual que se adequa ao seu tipo de perfil da sua empresa, que situações que acontecem. Vai desenvolver esses aqui, vai ter essa importação. É a mesma coisa. O layout ok, ele vai mostrar que eu tenho um caso de dedução que é do INSS da Previdência Oficial, que desconta da base de cálculo. Vou fazer também a mesma coisa, configurar a primeira vez aqui, né, a ordem, a data, se tiver algum caso de data, e fazer essa importação. Então, ele foi importado aqui. E aqui, após isso, você pode fazer a consulta, que vocês conseguem ver aqui esse registro que foi importado para esse aqui, agora vai aparecer essa dedução que tem aqui. Então, a importação, no caso da série 4000, né, que tem várias situações que podem acontecer ou não, ela são vários arquivos, de acordo com a necessidade, não precisa desenvolver todos, é só ter essa importação para todos, só para os casos que acontecerem, né. Faz de pessoa residente no exterior também. Aqui nas instruções do layout tem, por exemplo, quando é exterior, você pode atribuir um código livre e colocar o nome que é obrigatório, né, do beneficiário. Então, eu acredito que seja uma forma bem simples, são aqui a quantidade de arquivos, desenvolveu o arquivo, configurou, depois é só selecionar a tabela que quer importar e fazer a importação, visualizar e pode imprimir o relatório e conferir os dados por aqui. Bem, essa parte de importação de dados é isso. Eu agradeço. Tchau, tchau.